Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os tipos de gêneros textuais, as tipologias textuais. Nós também chamamos de tipos textuais ou tipos de texto. Mas o que é isso, afinal? São as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando a sua intenção comunicativa, ou seja, os textos são diferentes um do outro, possuem características próprias e também finalidades. Pode ser para contar, descrever, argumentar, informar, solicitar. Diferentes tipos de texto apresentam diferentes características, seja na estrutura, na construção das frases, na linguagem, no vocabulário, nos tempos verbais e também nos modos de interagir com você, que é o leitor. Podemos distinguir os tipos textuais em texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, que pode ser o expositivo ou o argumentativo, e texto explicativo, que pode ser o texto injuntivo ou o texto prescritivo. Um único texto pode apresentar várias tipologias textuais, mas é importante observar a tipologia predominante. O texto narrativo. A principal finalidade de um texto narrativo é contar uma história por meio das ações reais ou imaginárias das personagens. Essa narração da história ela é construída com elementos como o espaço, o tempo, as personagens, o enredo e o narrador. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Exemplos de textos narrativos: os romances, os contos, as fábulas, os depoimentos, os relatos, as novelas, as crônicas, as lendas, entre outros. O texto descritivo. A principal finalidade de um texto descritivo é apresentar a descrição de alguém ou algo, levando você, leitor, a criar uma imagem mental deste objeto a ser descrito. Essa descrição pode ser mais objetiva ou mais subjetiva, focando apenas em detalhes mais importantes, detalhes mais específicos. É muito usado os adjetivos. Exemplos de texto descritivos podem ser os folhetos turísticos, os cardápios de restaurantes, os classificados. O texto dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo. A principal finalidade de um texto dissertativo é informar, esclarecer sobre um tema ao leitor por meio de argumentos. Os textos dissertativos podem ser expositivos ou argumentativos. O dissertativo expositivo visa só expor um ponto de vista, não havendo a necessidade de convencer você, leitor. Já o dissertativo argumentativo visa persuadir, convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Exemplos de textos dissertativos expositivos: as enciclopédias, os resumos escolares, as verbetes de dicionários, artigos, resenhas, seminários, palestras, conferências, entrevistas. E exemplos de textos dissertativos argumentativos: artigos ou cartas de opinião, abaixo-assinados, manifestos, sermões, monografias, tese de mestrado e de doutorado. Agora, o texto explicativo, que pode ser injuntivo ou prescritivo. A principal finalidade de um texto explicativo é instruir o leitor acerca de um procedimento, fornecer uma informação sobre algo para que o leitor o conduza seguindo certos comandos. Os textos explicativos podem ser injuntivos ou prescritivos. Os textos explicativos injuntivos possibilitam alguma liberdade na ação do leitor, enquanto os textos explicativos prescritivos exigem que o leitor proceda de tal forma, ou seja, seguindo os procedimentos do texto, indicando uma ordem a ser seguida. Exemplos de texto explicativo injuntivo: as receitas culinárias, os manuais de instruções, as propagandas, regulamento, bula de remédio. Agora, exemplos de textos explicativos prescritivos: as leis, as cláusulas contratuais, os editais de concurso público. É isso, turma. Bons estudos!